Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar estudando agora a carta aos Filipenses, pensando nas razões para ter gratidão no coração e para manter uma vida de oração. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia, que está começando agora. Já estamos juntos aqui para compartilhar com você essa bênção do programa de hoje e tem muita coisa linda porque você vai ouvir aqui, tenha certeza disso. Bom, a gente sabe que a gente faz esse programa na companhia de amigos muito queridos, né, que vêm aqui a Novo Tempo, deixam suas atividades, a família fica em casa e eles vêm aqui para trazer esta bênção, né, que é o estudo da Bíblia. São pastores, professores de teologia, gente que ama a palavra e que ama compartilhar a palavra, e eu quero mais uma vez apresentá-los a vocês. Aqui à minha direita, o pastor Alberto Tasso, professor de teologia do NASP. Bem-vindo, Alberto. Muito obrigado, é sempre um privilégio estar aqui. E da primeira não fiz o meu abraço, mas hoje vou dar o meu abraço para os meus alunos lá da Faculdade de Teologia ali no NASP. Inclusive, hoje tem um grupo passando por aqui, né, o dia que nós estamos gravando aqui, um grupo passando por aqui, dos nossos alunos, e é sempre muito bom ter esse contato com eles. Muito legal. Aqui à minha esquerda, o amigo Patrick, pastor da igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro. Patrick, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, pastor Vinícius. Muito obrigado de verdade estar aqui com vocês. É um grande privilégio. Na companhia desses dois grandes homens de Deus, pastor Adenilton, pastor Alberto. Eu estou honrado de estar aqui, que possamos não apenas compartilharmos conhecimentos teológicos, mas também relações íntimas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, que lindo. Na frente, nosso amigo pastor Adenilton, coordenador, não é, do curso de teologia do NASP Engenheiro Coelho. Adenilton, muito bom ter você aqui. Bem-vindo, amigo. É uma alegria estar aqui novamente. Eu acho até que eu fiquei com inveja do Alberto, que ele mandou um abraço para os alunos lá do NASP. Eu queria também aproveitar, mandar um abraço ali para os alunos, ali para a nossa equipe de trabalho. Muito gostoso trabalhar aqui e é muito bom estar aqui mais uma vez com os colegas. Que legal. Alberto, você ora para a gente, por favor? Começarmos o programa? Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos juntos aqui, de termos a Bíblia aberta diante de nós para conhecermos mais sobre Ti e aprendermos mais sobre a Tua vontade. Amém. Nós pedimos agora, mais uma vez, é o Teu Santo Espírito, que Ele seja derramado sobre nós, nos dando sabedoria, discernimento, também sobre nós que estamos aqui e aqueles que estão nos assistindo também. O Santo Espírito esteja conosco neste momento, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão e oração são dois princípios muito importantes da vida e da vida cristã, sobretudo, né? E em suas epístolas, Adenilton, o apóstolo Paulo nos dá boas razões para manter uma vida de oração e manter um coração grato. Exatamente. Essas duas coisas, gratidão e oração, são duas coisas que andam juntas nas cartas de Paulo. Eu acho que Paulo tem uma preocupação de mostrar para os seus leitores que gratidão é um dos sentimentos humanos mais nobres, né? Ele fala sobre gratidão com muita frequência nas suas cartas. Inclusive, existe uma seção que é chamada de gratidão, né? As cartas de Paulo elas estão organizadas da seguinte forma. Você tem ali a introdução, onde Paulo apresenta o remetente, destinatário, a saudação. Paulo, a igreja que está em Corinto. Paulo, a igreja que está em Éfeso. Paulo, a igreja que está em Tessalônica. Graça e paz. Depois que Paulo termina essa parte, ele entra numa sessão que a gente chama de sessão de ação de graças. E isso a gente vai encontrar em todas as suas cartas. Praticamente a única exceção é a carta aos Gálatas. Paulo pula essa etapa porque ele tem uma mensagem muito direta para transmitir ali às igrejas da Galácia. Mas nós encontramos essa seção em todas as cartas de Paulo. E existe uma coisa bem interessante quando a gente observa essa seção que é chamada de sessão de ação de graças. Geralmente ela está associada à oração, porque na verdade gratidão e oração são coisas que andam juntas. Isso aqui é uma lição para nós que nós tiramos das cartas de Paulo, porque geralmente tem muita gente que quando vai orar usa a oração somente para pedir. Né? Então, a oração acaba se transformando numa lista de desejos, numa lista de pedidos.
Paulo nos ensina que faz parte da experiência de orar incluir gratidão, não é? Isso aparece, como eu mencionei, praticamente em todas as suas cartas. A gente pode ver somente alguns exemplos. Aqui em Filipenses, no capítulo 1, no verso 3 e o verso 4, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus. Então ele está expressando ali sua gratidão. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Coisa linda, não é? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Aí o verso 4 ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Olha que coisa impressionante. Então Paulo começa dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, e ele faz isso, ele diz, em todas as suas orações. Ou seja, fazia parte da oração de Paulo, um elemento extremamente importante da oração de Paulo era o elemento da gratidão. E como eu mencionei, isso acontece aqui em Filipenses, vai acontecer em outras cartas. Eu quero dar mais um exemplo. Se a gente for aqui para Romanos, capítulo 1, e os versos 8 a 10. Romanos, capítulo 1, versos 8 a 10. Então você tem aqui uma introdução, né, dos versos 1 a 7, remetente, destinatário e saudação, praticamente é isso. Aí o verso 8 começa essa sessão que a gente chama de sessão de gratidão ou ação de graças. E aí ele diz assim no verso 8: primeiramente dou graças a meu Deus. Olha só que coisa linda. Primeira coisa que ele faz, ele vai orar. Primeira coisa que ele faz, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Veja que é muito semelhante ao que está acontecendo em Filipenses, porque lá ele está agradecendo assim, pelas coisas que ele recorda dos irmãos. Então, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Então, exatamente a mesma coisa que está acontecendo lá em Filipenses. Paulo está grato a Deus pelas suas ovelhas. Paulo é aquele tipo de pastor que ama as suas ovelhas, ora por elas, e ele tem gratidão no coração pelo privilégio que ele tem de cuidar dessas pessoas. E ele diz que ele faz isso em todas as suas orações. Ou seja, gratidão e oração são coisas que não se separam. A gente também pede coisas a Deus em nossas orações, mas Paulo está nos ensinando que a gratidão é um elemento indispensável na nossa oração. Extraordinário isso, perceber a conexão entre esses dois elementos tão importantes da fé, né? Gratidão e oração. E em especial em Filipenses, eu penso que o tema central da carta, que é a alegria cristã, também tem direta relação, especialmente com a gratidão. Porque diferentemente da nossa cultura e nossa língua, em que nós associamos o conceito de gratidão com obrigação, e daí a palavra obrigado, que é a palavra que a gente usa para agradecer, a gente se coloca obrigado a retribuir algo. A gratidão bíblica, e é essa que Paulo aqui se refere, é uma gratidão que está relacionada com um sentimento profundo de alegria por algo que você recebeu, especialmente da parte de Deus. Não é algo que você tem condição de retribuir ou que você esteja obrigado a retribuir, mas é um sentimento profundo de alegria que se expressa em graças, né? Amém. Em uma expressão de gratidão. E aí, Alberto, o que nós temos aí? Interessante, como o Adilton muito bem mencionou, nessa sessão de gratidão, normalmente é uma oração, né? Paulo incluía orações. A escritora cristã Ellen White diz que a oração é abrir o coração a Deus como a gente conversa com um amigo, a gente fala com um amigo. E às vezes a gente corre o risco de ter muitas formalidades da oração. Mas Paulo, ele ora e ele escreve a oração. Há muitas maneiras de orar. Então você ora fechando seus olhos e levando o pensamento a Deus. Você ora em público, numa celebração de culto, como nós oramos aqui, em comunidade. Você ora em família, certo? Até a gente estava comentando aqui antes, mandar um áudio de WhatsApp através de oração, usando a tecnologia moderna, né? O nosso diretor da faculdade ali do NASP, nos nossos aniversários, momentos especiais, ele sempre manda essa oração de áudio, sempre impacta isso a gente. Pastor Evandro, né? Pastor Evandro. Um abraço para ele, né? E é interessante ver como que Paulo, e é uma beleza também de nós escrevermos a oração, porque é diferente de uma oração espontânea, quando você fecha os olhos e ora, quando você escreve a oração, é aquela oração mais pensada. Exato. Ela é mais madura, né? Você reflete mais para colocar no papel. E Paulo faz isso. Se você abrir aqui em Colossenses, no texto que
Desculpa, em Filipenses, melhor dizendo, no verso 5, ele descreve a oração dele, né? Ele está dizendo que ele dá graças a Deus, e aqui ele diz no verso 5, dou graças a Deus pela maneira como vocês têm participado, etc. E então ele faz a oração dele, e quando a gente vai para Colossenses, que são as 2 epístolas que nós estamos estudando hoje, Paulo faz uma oração longa pela igreja, que começa no verso 9 e vai até o comecinho do capítulo 2. Então ele ora, né, pela igreja dele, escrevendo essa oração. Então, uma sugestão que eu gostaria de fazer aqui é que a gente tenha o hábito de escrever as nossas orações, certo? Porque a gente esquece aquilo que a gente não coloca no papel, né? Ou no celular, que seja, mas escrever a oração, para que daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 10 anos, você revisite essas orações, você vê que pedidos feitos foram atendidos, né? Que o seu coração estava grato por coisas que você já esqueceu, né? Então, é uma sugestão, escreva a sua oração. Eu queria só fazer um comentário em relação a isso. Eu achei muito bonita essa ideia de escrever as orações. Isso me fez lembrar uma experiência pessoal quando eu li um livro chamado A Busca de Deus. O título do livro é A Busca de Deus. Quem escreveu foi o Wilson Tozer, um indivíduo assim que escreveu assim excelentes devocionais. E ele termina nesse livro cada capítulo com uma oração. No primeiro capítulo tem uma oração tão bonita que eu acho que eu decorei. Vou mencionar. Ele diz assim: Pai, quero conhecer-te, mas o meu covarde coração teme desistir de seus brinquedos. Não consigo afastar-me deles sem sangrar em meu íntimo. Nem tento esconder de ti o pavor que sinto desse afastamento. Achego-me tremendo, mas me achego. Por favor, remove de meu coração todas aquelas coisas que há tanto tempo acalento e que se tornaram parte de meu próprio ser, para que tu venhas e habites ali sem um rival. Que tu então tornes glorioso o lugar onde repousam teus pés. E o meu coração não terá a necessidade do sol, porque tu serás a luz e não haverá mais trevas. Que lindo. Extraordinário. Oração escrita. Então, veja, se ele não tivesse escrito essa oração, não teria provocado um impacto na minha vida a ponto de eu ler esse texto tantas vezes e chegar a memorizar, né? Então, essa ideia de escrever as orações, eu até, Alberto, eu acrescentaria algo mais. Escrever os nossos pensamentos quando a gente está meditando na palavra de Deus. É gostoso depois, esses dias, por exemplo, eu estava lendo o que eu escrevi sobre o Salmo 46 e aquilo me consolou. Sabe, uma coisa que eu escrevi num momento lá de meditação, voltei àquele texto, aquilo me consolou. Então, esse hábito de escrever as orações, escrever os pensamentos, eu acho que é uma coisa muito interessante. Se Davi não tivesse escrito suas orações também, nós não teríamos os Salmos, né? O Salmo 23, por exemplo, né? Que parte dele é uma conversa direta com Deus, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, né? E aí, Patrick? Nós podemos perceber que gratidão e oração são virtudes dos crentes, dos santos em Jesus Cristo. Aqueles que são salvos em Jesus, eles têm esse sentimento de agradecer e de também orar. E todos esses convites que estamos fazendo aqui, escreva suas orações, relembre tudo aquilo que o nosso Senhor fez por você em tempos atrás, é para dizer que nós temos um Deus maravilhoso e bondoso. E Paulo vai dizer, eu estou certo. Ele tinha uma convicção no seu coração de que aquele, o consumador de todas as alegrias, de todas as benfeitorias, o consumador, ele está conosco em todos os momentos e há uma consumação. Ele vai terminar a boa obra. Nós não vivemos na trajetória da vida blindados, incólumes das vicissitudes da vida. Em algum momento vamos passar por adversidades, é verdade. Mas temos uma certeza de que o Senhor Jesus Cristo, está conosco em todos os momentos da história. E aí ele vai continuar dizendo, inclusive no verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia, ele está escrevendo essa oração, essa carta de amor, de afeto aqui aos Filipenses, e ele vai agradecer agora, ele vai mencionar a gratidão que ele tinha por esses crentes, por esses irmãos, pela cooperação em suas cadeias, com apoio financeiro. Eram recursos sendo enviados, como bem o pastor Alberto mencionou, as prisões eram financiadas, elas tinham que ser pagas.
E esses irmãos queridos de Filipenses estavam, da igreja em que estava em Filipos, estavam enviando recursos. Isso é extraordinário, porque Paulo não se esquece dos feitos, das benfeitorias dos seus irmãos em Cristo. E os nossos irmãos em Cristo também não estão esquecendo dos líderes, daqueles que estão expandindo com o Evangelho. Então isso é algo poderoso de ser visto na palavra de Deus nesse momento. É muito bonito isso aí. Assim, isso me fez lembrar, Patrick, que você estava comentando, as razões pelas quais Paulo se sente grato. Né? Eu acho que isso aqui é um ponto muito importante para a gente mencionar também. Né? Por exemplo, uma pessoa, digamos, ela ganhou um carro no sorteio, ela vai ficar super feliz, né? Ou ganhou uma casa, não sei, de alguém, ou outras coisas, ganhou um celular de alguém da família, um sorteio. Então, Paulo expressa suas razões para gratidão. E eu acho muito interessante isso, porque as razões pelas quais Paulo se sente grato, basicamente são razões espirituais e missionárias. Eu fiz aqui um levantamento rápido. Existem muitas coisas pelas quais Paulo é grato, mas eu acho que a gente poderia resumir em 3 coisas. Número 1, Paulo se sente grato pela fé e amor dos irmãos. Ele expressa isso em Romanos 1:8, em 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3, em Colossenses 1, 3 e 4. Número 2, Paulo se sente grato pela cooperação no Evangelho, ou seja, pessoas que trabalham com ele, né? A equipe, a rede de colaboradores que ele tem. Número 3, Paulo se sente grato pela convicção da salvação e do chamado. Isso acontece em Filipenses, isso acontece em 2 Tessalonicenses 2, em 1 Timóteo 1. E aqui, em Filipenses, a gente vê esses 3 elementos. Né? Por exemplo, no verso 7 do capítulo 1, Paulo expressa gratidão pela fé e amor dos irmãos. Filipenses 1:7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, frase final, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, Paulo está expressando a sua gratidão pelo fato de que os irmãos demonstram fé, né? E amor, não somente por ele, mas também pela obra do Evangelho. Número 2, Paulo expressa gratidão pela cooperação do Evangelho, a cooperação deles, verso 5. Ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tem a constância também. A constância. E número 3, Paulo expressa gratidão pela salvação e o chamado que Deus fez para ele. Verso 6, ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra, como você estava mencionando, Patrick, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, Paulo está expressando a sua gratidão pelo fato de que ele foi chamado para proclamar o Evangelho, mas ele está expressando gratidão porque as pessoas para quem ele escreve também foram chamadas. E elas também precisam ter a mesma convicção que ele tem e precisam expressar a mesma gratidão que ele expressou. É muito interessante, essas razões são amplas e o apóstolo Paulo vai elaborando e vai ensinando teologia para a gente ao mesmo tempo, né? Ele começou e vai completar. Ele nos ensina, portanto, que a obra da salvação ela é processual, né? E ao mesmo tempo ela aponta para a escatologia, né? O dia de Cristo, ou seja, a volta de Jesus, em que esse processo vai culminar na glorificação que todos nós aguardamos, né? É muito bom compreender e ver esse cuidado pastoral expressando teologia profunda e abençoando a igreja de Filipenses e também a nossa vida, a nossa igreja, né? Vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, que está uma bênção, né? Falando em bênção, quero falar sobre o Espírito Santo, que é o tema da revista Esperança, edição especial, exatamente Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Essa revista está imperdível para você que quer conhecer mais a terceira pessoa da Trindade, que aparece ao longo de toda a Bíblia como um agente divino na transformação da nossa vida, modelando o nosso ser à imagem, a semelhança de Jesus Cristo. E como é dito aqui no título, nos bastidores, né? Sem a gente perceber muito, ele vai nos encaminhando, conduzindo nossas orações, transformando nossas orações, que são imperfeitas muitas vezes, para que Deus as receba de maneira plena. O Espírito Santo é um parceiro extraordinário nesse processo de salvação. Ele foi enviado pelo Pai aqui após
Jesus Cristo, né, subir ao céu, né, Jesus mesmo disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, haverá um outro Consolador, e o Consolador está agindo, distribuindo dons espirituais, distribuindo o fruto, ou produzindo o fruto do Espírito na nossa vida. Todos esses temas sobre o Espírito e outros mais são trabalhados aqui em 14 lições muito lindas para você compreender um pouco mais sobre esse tema muito importante. E você está esperando o quê? Está na hora de você pedir a sua revista, o número do WhatsApp está aparecendo aí agora na sua tela, peça agora mesmo a revista Esperança, o Espírito Santo, Deus dos bastidores, e seja abençoado com essa temática tão especial. E lembre-se, é totalmente gratuito como um oferecimento dos Anjos da Esperança. Meu amigo Adenilton, vamos falar agora sobre os motivos para a oração. No bloco anterior você falou sobre razões para a gratidão, e o apóstolo Paulo nos dá várias aqui, mas também ele ora e apresenta motivos para isso. Seguramente. Assim, eu acredito que o que Paulo nos ensina em suas cartas, seguramente ele aprendeu de Cristo, né? Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Pai em nome dele, nós receberíamos. Mas é claro que aquilo que a gente pede a Deus tem que estar de acordo com a vontade de Deus, né? E aquilo que Paulo pede sempre está de acordo. Está de acordo com a vontade de Deus, com exceção de quando ele pediu para Deus remover o espinho na carne. Deus disse, não, Paulo, isso aí não. Minha graça te basta. Mas quando nós fazemos uma análise dos pedidos de oração de Paulo, nós observamos que os pedidos de oração estão muito ligados com os motivos de gratidão também, são motivos espirituais. Eu acho que a gente poderia resumir esses pedidos em 3 áreas. Paulo pede por discernimento espiritual, ele pede por crescimento espiritual e ele pede também santificação e proteção para os crentes. Nós vimos exatamente isso no texto de Filipenses, capítulo 1, versos 9 a 11, um texto que nós estudamos essa semana. Eu gostaria de trazer alguns pontos aqui sobre o texto. No verso 9, Paulo diz assim, e também faço esta oração. E aí ele agora vai mencionar qual é a oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Essa expressão aqui, toda a percepção, nos faz pensar que Paulo está orando por discernimento espiritual. Ele queria que a sua audiência tivesse discernimento espiritual para entender as coisas. Mas nesse mesmo verso, ele também menciona um pouco antes, né, quando ele diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Ou seja, Paulo quer não somente discernimento espiritual para os crentes, Paulo quer também crescimento. Não adianta somente a gente receber uma mensagem se a gente não cresce a partir dela. Então, Paulo queria crescimento, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Mas no verso 10, ele diz assim, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, esse crescimento acontece até o dia de Cristo. Nós podemos chamar isso de santificação. Isso me faz lembrar um pensamento de um livro que eu li há algum tempo atrás. O autor é Alan Redpath. E ele diz o seguinte, a conversão de uma alma é obra de um instante, mas a formação de um homem santo é um processo que dura a vida inteira. E Paulo tinha consciência disso. Então, por isso que ele queria que os seus membros, que as suas ovelhas, tivessem discernimento espiritual, crescessem espiritualmente e que esse processo durasse até o dia da vinda de Cristo. E a gente vê isso não somente em Filipenses. Assim, se a gente mencionar outras cartas, se a gente ler a seção de oração de graças em outras cartas, nós vamos ver que os mesmos motivos estão lá. Por exemplo, a gente vê Paulo orando sobre discernimento espiritual em Efésios 1:17, Colossenses 1:9, orando por crescimento espiritual em Efésios 3:16, em 2 Tessalonicenses 1:11, e orando por santificação em 1 Tessalonicenses 5:23, Colossenses 4:3 e 4. Então parece que esses 3 elementos faziam parte da vida de oração de Paulo. Então nós precisamos orar por discernimento espiritual, pedir entendimento a Deus, nós precisamos orar por crescimento, então nós conhecemos as verdades, mas nós precisamos crescer nelas. E precisamos nos aprofundar durante todo o processo da nossa vida, e Paulo diz até o dia de Cristo, nós chamamos isso de santificação. Então acho que esses 3 motivos para a oração estão presentes na vida de oração de Paulo e eu acredito que são coisas que nós precisamos colocar em prática na nossa vida também. Excelente, excelente. Olhando, concentrando aqui no verso 9, em que ele fala que ora para que o amor dos cristãos ali aumente mais e mais
em pleno conhecimento e toda a percepção. Aqui tem uma teologia muito profunda que, na minha opinião, está ligada à teologia do grande conflito. O amor, ele só cresce em nós quando o nosso conhecimento a respeito do que está nos bastidores dessa grande guerra cósmica é revelado para nós. Quando a gente entende que tudo começou quando o caráter de Deus foi ameaçado, Deus não é amor. E aí a gente vê que Deus, ao longo de toda a história, está provando cada dia o seu amor por nós. E quando a gente vê que Deus nos ama e que Ele fez tudo por amor, o nosso amor por Ele cresce. Então isso só é possível quando a gente conhece e discerne essas coisas. Quando a gente está no escuro, achando que a vida é essas coisas do dia a dia, o cotidiano, essas coisas palpáveis, visíveis, tangíveis, a gente não percebe Deus nem o seu amor por nós. Mas quando o conhecimento de Deus e o discernimento das coisas espirituais, elas são presentes na nossa vida, a gente entende quem é Deus e aprende a amá-lo mais, né? Aprende a amá-lo mais. Nós vamos com quem agora? Contigo? Veja, vamos seguir os versos, né? Você fez a análise dos versos 9 até o verso 11, e o nosso guia de estudos avança dos versos 12 em diante. Ok. Agora, Paulo, ele termina essa parte de oração e agora ele começa a epístola pastoral. Ele está compartilhando agora com a igreja de Filipo o que está acontecendo com ele. E aí eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 1, dos versos 12 em diante. Diz assim: olha, quero ainda, irmãos, que saibam as coisas que estão me acontecendo. Tem até contribuído para o progresso do Evangelho. Está dizendo, olha, minha prisão, minha perseguição, tudo isso tem contribuído para o Evangelho, né? Então, é a ideia de que ele mesmo, o próprio Paulo havia escrito antes, de que todas as coisas podem cooperar para o bem, né? Essa palavra progresso é interessante porque ele está pensando quase abrindo a estrada, né? Um elemento até quase que bélico, militar aqui nessa palavra. Isso, ele vai mencionar de luta espiritual aqui, de alvo, de corrida, né? Então, essa ideia de avanço, né? De avançar. Continua. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Então, ele está dizendo de que a prisão dele levou o evangelho para pessoas que não conheceriam antes. Ele continua. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra por mais coragem. Ou seja, a prisão... Deixou o pessoal corajoso. Deixou corajoso, motivado, né? Parece que o efeito foi o oposto do esperado, né? A prisão foi feita para calar Paulo. Mas, na verdade, ao invés de calar Paulo, motivou a igreja, ocorreu um reavivamento na igreja por causa da prisão de Paulo. E aí ele continua dizendo, é verdade, verso 15, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. E ele diz no verso 16, estes fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Verso 17, aqueles, porém, que pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Então, Paulo está fazendo aqui um paradoxo de o mesmo Cristo ser pregado por motivações corretas, por amor, ele diz, e por motivações egoístas e interesse pessoal. E há duas lições espirituais dessa ideia aqui. A primeira é de que nós temos que estar preocupados com nossas intenções. O antigo professor da Andrews, um sul-coreano chamado Sakai Kubo, ele fez uma coleção de sermões. O título de sermões era Calculated Goodness, ou seja, bondade calculada. Era o sermão principal dele. E nesse sermão, qual é a ideia dele? De que muitas vezes nós fazemos o que é certo pela motivação errada. Então, às vezes, alguém nos Bondade calculada. A bondade calculada. Então, alguém às vezes pede uma ajuda, um missionário, por exemplo, e a gente não quer ajudar. A gente está com vergonha de alguém saber que eu não quero ajudar. Na nossa experiência pastoral, muitas vezes acontece isso, né? A gente está na igreja, há uma movimentação, mas se o pastor não ajudar, como é que o pastor não vai ajudar? E às vezes a gente ajuda com o coração... não com a motivação correta. Então, até o que é bom, às vezes a gente faz o que é errado. Então, Paulo está dizendo, olha, cuidem das suas motivações e pregue o evangelho com amor, e não com interesse. Até porque, Alberto, fazendo um parênteses na sua linha para você continuar, as motivações quem julga é Deus, né? Claro. A gente nunca sei qual é a sua motivação verdadeira e não é da minha alçada entrar no seu coração para dizer o que está te motivando a fazer. Eu posso avaliar o que você está fazendo, o fruto daquilo que você está fazendo. Agora, a sua motivação é com Deus. Agora, eu posso avaliar minhas próprias motivações, não é? E perceber ou não se estou fazendo pelo motivo certo.
Agora, o outro eu não tenho essa possibilidade. É só Deus e eu devo olhar, nós devemos olhar para nós mesmos, né? Agora, um outro detalhe importante aqui é que Paulo diz, olha, mesmo aqueles que pregam a Cristo de maneira egoísta, eu me alegro, porque a Cristo está sendo pregado. E algumas pessoas usam esse texto para dizer assim, olha, não importa a igreja X, a igreja Y, não importa quem é o pregador ou qual é a mensagem dele, se ele falou Cristo, está tudo certo. Mas não é bem isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é de que a mensagem era correta, a motivação estava errada. O que Paulo está dizendo aqui não é uma desculpa para eu pregar uma mensagem equivocada que não seja bíblica. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque por mais que Deus é um, todas as pessoas, há muitas pessoas sinceras em todos os lugares e etc., mas temos que tomar cuidado para encontrar a verdade como está de acordo com a palavra de Deus, porque a mensagem tem que estar correta. Ainda que de vez em quando a motivação ela está equivocada. Até porque o próprio apóstolo Paulo e os outros apóstolos e o próprio Cristo nos advertem de falsos cristos e falsos profetas, ou seja, de falsos mestres que estão pregando mentiras em nome da fé. Então, você está colocando muito bem. A mensagem aqui é Cristo. Essa é a grande novidade. Essa mensagem tem que ser proclamada. Existe o Filho de Deus, existe o Messias, ele foi enviado. E as pessoas fizeram essa proclamação, como ele colocou aqui, com motivações diferentes. Agora, se o nome de Cristo está sendo pregado e o Cristo correto está sendo anunciado, independente da motivação, eu me alegro com isso. Agora, não me venha com falsos cristos ou falsas mensagens, porque isso eu não vou aceitar, o apóstolo Paulo jamais aceitou, né? Exatamente. Essa questão de motivação me chamou a atenção aqui um ponto, quando você estava lendo o texto, eu observei aqui que no verso 16 aparece novamente a palavra amor, né? Paulo faz novamente referência a amor, e no verso 9 ele fala sobre o amor, e parece que ele está fazendo uma relação entre amor e conhecimento. Eu lembro até que você mencionou essa relação entre amor e conhecimento. Isso me fez lembrar uma experiência. Eu tenho uma gatinha lá em casa, eu gosto de bichinhos de estimação, eu gosto de gato, gosto de cachorro, e a gente tem uma gatinha lá em casa que se chama Luna. Não vou mandar um abraço para ela, mas a gente ama a Luna, né, a nossa gatinha. E tem uma coisa interessante, às vezes eu me aproximo da Luna assim, para fazer um carinho, né, para cuidar ali, para colocar no colo, mas às vezes ela está assustada, né? E outro dia eu estava tentando me aproximar da gata e me veio um pensamento. Eu pensei assim, se ela me conhecesse, ela saberia que eu não quero fazer mal. Né? Então, essa ideia de relação entre amor e conhecimento, quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente admira o caráter de Cristo e mais nós vamos amá-lo. Né? Então, essa motivação do amor é uma motivação fundamental para a nossa vida e para o trabalho missionário, para o trabalho para Cristo. Né? E por isso que Paulo fala aqui que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Em outras palavras, quanto mais conhecer, mais vai amar. Adenilton, eu acho que isso é uma grande preocupação pastoral, sabe? Olha, ele está orando para que o amor cresça progressivamente, mais e mais. Ele está consciente que esse amor não vai vir de uma hora para outra, por isso ele usa mais e mais. Eu me lembro da vereda do justo, né? Que é como a luz da aurora, que ela vai crescendo progressivamente. E ele associa isso ao conhecimento. Veja, o apóstolo Paulo foi quem nos ofereceu uma teologia profunda a respeito da salvação, da justificação pela fé no Novo Testamento. Então, esse que está orando para que a gente cresça no conhecimento e no amor progressivo, além de orar, ele nos ensinou isso. E eu acho que os pastores e pregadores e líderes cristãos deveriam, nós todos, olhar para isso e dizer, olha, nós temos a incumbência de ajudar as pessoas a aprenderem a amar mais a Deus. E só tem um caminho, ora por elas, para que isso aconteça, e ensina essas pessoas o conhecimento de Deus. Porque quando as pessoas verem isso, quando elas entenderem isso, elas vão ser mais propensas a amar a Deus. Falando nisso aí, existe um pensamento em alguns círculos cristãos do seguinte, eu quero Cristo, mas não quero os ensinos. Isso não tem o menor sentido. Exato. Isso não faz o menor sentido, porque a gente não separa a pessoa de Cristo daquilo que ele ensina. Ele ensina o que ensina porque ele é quem ele é. Exato. Então não tem como a gente dissociar uma coisa de outra. Então, quanto mais a gente conhecer os ensinos de Cristo, mais a gente vai conhecer a Cristo.
e mais o nosso amor por ele vai se aprofundar, né? Então, é exatamente isso que você está falando. Paulo, ele se preocupou muito em ensinar. Por quê? Porque ele sabia que seria o conhecimento de Cristo, da pessoa de Deus, que iria fazer com que as pessoas amassem mais a Cristo e a Deus. Então, o ensino de Jesus e quem Jesus é, são duas coisas que não se separam, né? Isso aprofunda a nossa experiência com ele. A verdade é que é impossível não amá-lo depois de conhecê-lo. Isso mesmo, né? Exatamente. E, pastor, é interessante, quanto mais eu o conheço, além de amá-lo, eu confio em suas provisões. Claro. Confio na sua soberania sobre nós. E Paulo já tinha entendido isso. A sua mente estava despertada. Ele estava com discernimento. Mesmo em cadeias, ele não se ocupava, não se preocupava em pensar que Deus não estaria com ele. Ele estava sendo, de forma paternal, cuidada por Cristo Jesus. Tanto é que os obstáculos não eram um impedimento para que Paulo pudesse avançar, então, com as suas mensagens. E se não fosse esses acontecimentos de prisões, talvez, como o pastor também mencionou, nós não teríamos esta carta pastoral linda que é Filipenses, Colossenses, que estamos estudando agora. E sabe, diante destes obstáculos que muitas vezes nós passamos, quem sabe tem algum amigo, algum irmão passando por alguma adversidade e às vezes é colocado num leito de hospital. Aquilo ali também são oportunidades claras de Deus. Quem está com a mente despertada sabe que se ele não estivesse ali, talvez enfermeiros, médicos, colaboradores de um hospital, talvez não poderia estar ali. E diante desta mente despertada, Paulo também encorajava outros a avançar na pregação do Evangelho. Isso é extraordinário. Coisa linda isso. Que bom conhecer mais sobre Deus, né? Porque quando a gente conhece a Deus é impossível não amá-lo. Quando a gente entende o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará, nosso coração realmente transborda em amor e gratidão. Vamos fazer um breve intervalo para você curtir aí essa bênção, essa coisa linda que é o intervalo da Novo Tempo, né? Com essas mensagens maravilhosas. E não saia daí, porque o Lições da Bíblia volta já já. Nós já estamos de volta agora para o último bloco, mas como está passando rápido esse programa, né? A gente nem está vendo de tão gostoso que está conversar com você sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença conosco ao longo dessa temporada, em especial hoje, né? Estudando esse tema tão bonito, né? Que é gratidão e oração. Bom, você já tem o seu guia de estudos, eu imagino. Ainda não tem? Então está na hora de você pedir a sua lição da Escola Sabatina, para você ter a cada dia os temas tão lindos que nós trabalhamos aqui e você possa estudar antecipadamente. Você já sabe que pode adquirir no site lições.cpb.com.br. Dá uma passadinha lá e garanta o seu guia de estudos para você ter como um maná diário, né? Caindo na sua casa, nutrindo a sua vida, você e a sua família. E aí, Denilton, o que a gente tem de coisa especial ainda nesse bloco? Pois é, a gente está falando aqui sobre a paixão de Paulo, né, o amor de Paulo pela igreja, por Cristo. E, assim, realmente o amor que Paulo tem pela sua audiência é uma coisa que nos cativa, né, que chama a nossa atenção. E existe um recurso que Paulo utiliza nas suas cartas que eu acho simplesmente assim fenomenal. Ele constrói listas, sabe? Existem listas de vícios. Ele é organizado. Ele é organizado, né? Ele tem listas de vícios e de virtudes. E existe uma intenção por trás dessas listas que é mais ou menos a seguinte. Na lista de vícios, Paulo apresenta coisas que o crente precisa evitar, logicamente, né? No processo de santificação, você tem coisas a evitar e você tem coisas a desenvolver. Então, as listas de vícios são coisas a serem evitadas, mas você tem as listas de virtudes. E a gente encontra isso praticamente quase em todas as cartas de Paulo. Eu acho que um bom exemplo, somente para que os nossos amigos em casa que estão nos acompanhando percebam, é Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Eu vou usar esse texto porque aqui você tem as duas listas. Você tem uma lista de vícios e você tem uma lista de virtudes. Então veja que aqui no capítulo 5, Paulo diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são, começou a lista, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. Você tem que respirar fundo para terminar, né? Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E aí continua.
Aí o verso 22, aí ele começa dizendo assim, mas, né, mas, ou seja, você tem uma coisa aí que você deve evitar, né, e agora ele vai introduzir aquilo que a gente precisa desenvolver. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então isso aqui é um exemplo, nós temos aqui um exemplo de uma lista de vícios e uma lista de virtudes. Tem uma lista de virtudes que é muito conhecida de todos nós, que é aquela que ele apresenta no final de 1 Coríntios, né? Agora permanece esses 3, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Então, parece que tudo que Paulo apresenta em termos de virtudes, tudo se resume nessas 3 virtudes, fé, esperança e amor. E quando ele está escrevendo aos Colossenses, ele traz tudo isso à tona, né? Aqui em Colossenses capítulo 1, e os versos 4 e 5, nós temos o seguinte: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Verso 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então nós temos aqui essas 3 virtudes, nós temos fé, nós temos esperança, nós temos amor. E aí eu volto novamente para aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, porque ele diz, permanece esses 3, a fé, a esperança e o amor, mas o amor é o maior. Por que será que Paulo está dizendo que amor é maior? Hoje nós precisamos de fé para viver. Nós precisamos de fé. No mundo que nós vivemos, nós precisamos de fé. Mas um dia a nossa fé vai ser substituída pela visão. A gente vai contemplar tudo. Nós vamos contemplar a Deus face a face. Então, fé é algo necessário para esse momento que nós estamos vivendo. Confiança é lógico que a gente vai continuar desenvolvendo confiança em Deus na eternidade, não é? Não é que a fé vai deixar de existir. Ela deixa de existir na função que ela existe hoje, né? Mas a gente vai desenvolver a nossa confiança em Deus eternamente. A esperança, hoje nós estamos esperando por algo que vai vir. Mas um dia tudo vai acontecer. Um dia nós vamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. E aí Paulo diz que o amor, voltando à ideia do bloco anterior, né, porque a gente lembra que Paulo menciona amor 2 vezes como uma motivação para a pregação do Evangelho, ele diz que o amor é maior. Porque é interessante, o amor é aquele que praticamente nos ajuda a entender a natureza de Deus, como João disse, né? Deus é amor. Deus é amor, não é? E é interessante, eu gosto muito, tem 2 livros que eu aprecio, que é o livro Patriarcas e Profetas e o livro Grande Conflito. E o Patriarcas e Profetas começa com a frase Deus é amor, e o Grande Conflito termina com a frase Deus é amor. Então, Paulo apresenta, e não somente Paulo, os outros profetas também apresentam o amor como uma grande motivação da vida, né? Então, e Paulo faz isso aqui em Colossenses. Esses 2 livros que você citou, esse exemplo é extraordinário porque eles fazem parte de uma série de 5 livros. E o primeiro livro é o Patriarcas e Profetas, que começa com essa expressão que você mencionou, Deus é amor. E o Grande Conflito é o último livro da série, que termina exatamente com essa frase, Deus é amor. E a autora desses 5 livros está contando a história da redenção, o grande conflito entre Cristo e Satanás. E quando ela emoldura essa história toda, que é a história da Bíblia, é o comentário inspirado da Bíblia, nós percebemos que o resumo de tudo é isso. Deus é amor. Amém. Se a gente esquecer de tudo que aprendeu sobre a Bíblia, sobre a religião, sobre a fé, uma coisa a gente nunca pode esquecer, porque é o fundamento de tudo. Deus é amor. Se esse suprassumo do Evangelho estiver no nosso coração, com implicações práticas na nossa vida, nós estaremos salvos. Amém. Eu não tenho dúvida disso. Amém. Que extraordinário, né? Mesmo aqui, estudando neste contexto que estamos aqui, quando lemos a palavra de Deus, nosso coração bate mais forte. O pastor mencionou a carta do amor, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Essa carta nós utilizamos em pregações para casamentos, mas nós temos que olhar com muito carinho para ela, porque é uma carta apologética. A igreja de Coríntios era uma igreja desafiadora. E eles ficavam ensoberbecidos pelos dons, pelas virtudes que eles possuíam. Então, Paulo agora vai escrever este capítulo todo falando sobre o amor. E dizer que o amor não se ufana, quem ama não se enche, não se ensoberbece. É uma correção clara
E ele vai avançar agora em suas cartas e também falando aos colossenses, mesmo não tendo visto esses queridos face a face, ele vai lembrar, vai despertar as mentes dos irmãos, dos membros da igreja de Colossos, que toda boa dádiva, que todo dom, que todo fruto que existia por parte da igreja era um dom de Deus. Exato. Que eles não deveriam ficar ensoberbecidos por isso, mas pelo contrário, tudo agradecer ao Deus Todo-Poderoso das virtudes. Maravilhoso isso, né? E esse é um grande motivo de gratidão que o apóstolo apresenta em relação à igreja. Essas três virtudes que vocês destacaram muito bem, né? A fé, a esperança e o amor. De fato, veja que Paulo é um grande apóstolo, Alberto, porque ele está realmente preocupado com o fundamento da vida cristã dos seus discípulos, da sua igreja, né? Se uma igreja tem fé, ela entende o processo da salvação. Nós somos justificados e salvos pela graça mediante a fé. Então, é fundamental que se tenha fé. Por isso ele agradece, porque esses colossenses, eles têm fé. Se uma igreja tem amor, ela entende o fundamento mais profundo sobre o qual está erigida a vida cristã. É o amor de Deus e a nossa resposta a Deus também em amor, que deriva em obediência, em discipulado, em serviço. Tudo é por amor. E se tem esperança, essa igreja sabe que a vida dela não é aqui. Ela está de passagem, ela é peregrina, caminhando ou se encaminhando para o cumprimento dessa esperança, o cumprimento da promessa, né? Então, o apóstolo, ele realmente agradece por algo realmente essencial na vida da igreja, né? Exatamente. E é interessante de que Paulo, ele enfatiza, além dessas três virtudes, Paulo está sempre e constantemente trazendo à tona a importância do conhecimento, né? O conhecimento do que é o amor. Porque existem muitos amores, qual é o amor correto, né? Existiam muitas fés, qual é a fé correta? Né? Existiam muitas esperanças, a esperança de César, a esperança do povo judeu, de um Messias guerreiro, mas qual é a verdadeira esperança? Então, ele está sempre dizendo sobre amor. E o nosso guia de estudos aqui, ele destaca alguns versos de Colossenses aqui, que são dos versos 9 em diante. Eu gostaria de ler, diz assim, olha, por essa razão, Colossenses 1, 9, por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos jurar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Então, há muitos elementos aqui extraordinários de Paulo, mas há dois importantes que temos de destacar. Primeiro, a importância do conhecimento. Há muitas pessoas que acham que o que vale é uma experiência mística com Cristo. É o que Cristo provoca no meu coração, é o que eu sinto, então eu vou à igreja para eu ter um encontro somente místico com Cristo. Parece que Paulo não era muito adepto a essa ideia, porque ele está orando para que eles tenham conhecimento. É fundamental. Então, para os nossos ouvintes e telespectadores, seja no YouTube, na internet, hoje tem muitos meios de acompanhar Novo Tempo, fica o apelo para que nós sejamos cristãos que buscam o conhecimento da verdade, conforme revelada na palavra da verdade, como o próprio Paulo chama a Bíblia, né, de palavra da verdade aqui em Colossenses, em alguns versos anteriores. Então, é a palavra da verdade. Então, essa ideia de conhecimento é fundamental. Nós precisamos ser cristãos que buscam o conhecimento de Deus. Interessante. E você ia terminar, né? Apenas outro detalhe aqui, só que esse conhecimento, ele não é um fim em si mesmo. Porque isso daí é outro perigo, né? Tem aquele que não quer conhecer e que só quer sentir. E tem aquele que não quer sentir e só quer racionalizar e busca o conhecimento como fruto em si mesmo. Paulo diz assim, olha, eu quero que vocês tenham pleno conhecimento para viver de modo digno e frutificar. Fantástico. A verdade, ela é obrigatoriamente santificadora. Em outras palavras, a verdade sempre vai causar uma mudança no meu estilo de vida, na maneira que eu vivo, na maneira que eu me comporto, na maneira até que eu como, que eu me visto. Há uma transformação quando eu encontro com a verdade. Muito bom. Verdade. E aqui nesse texto, que eu queria mencionar, é que Paulo é muito específico em relação a que tipo de conhecimento ele está se referindo. Né? Ele fala assim, pleno conhecimento da sua vontade. Ou seja,
E Paulo está dizendo, a gente precisa ter pleno conhecimento da vontade de Deus. E onde é que a gente encontra a vontade de Deus? Nas Escrituras. Aqui, na palavra. É o Né? único lugar. É o único lugar que a gente pode encontrar, né, o conhecimento da vontade de Deus. E como é que a gente faz isso? Até aqui no Guia de Estudos menciona a obra do Espírito Santo. Né? Então, alguém disse certa vez que a Bíblia é o único livro antigo que a gente lê e a gente lê ao lado do autor. Né? Porque o Espírito Santo está ali para nos conduzir. Então, essa questão de conhecer a vontade de Deus é uma coisa que a gente precisa levar muito a sério, porque isso vai impactar absolutamente tudo que a gente faz na vida. Eu lembro da história uma vez, contando uma história, o pessoal estava numa igreja ouvindo um sermão, e aí o pastor estava dizendo que foi comprar um carro, e ele esqueceu de orar para saber se era da vontade de Deus ou não comprar aquele carro que ele iria comprar. E ele disse que não orou, ele esqueceu de orar. Comprou o carro e disse que poucas semanas depois deu um problema no motor e ele perdeu o carro. E aí ele aprendeu o seguinte, ele disse, a partir de agora, toda vez que eu for comprar alguma coisa, eu vou orar. Porque ele comprou o carro e bateu o motor do carro. E aí ele disse, agora quando eu vou comprar um sapato, eu oro, porque se eu não orar, pode ser que bata o motor do sapato. Então, assim, eu nunca esqueci essa experiência. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente levar a sério, conhecer a vontade de Deus por meio da palavra. A palavra de Deus é poderosa, é preciosa. Ela revela o plano de Deus, o amor de Deus e tudo aquilo que Deus espera para a nossa vida, instigando o nosso coração a ter fé, esperança e amor, que são os fundamentos mais sólidos sobre os quais nós podemos edificar a nossa vida, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança no cumprimento da sua promessa e conhecendo a Deus profundamente para amá-lo, entendendo o seu amor por nós. É tudo isso que a gente tem quando a gente estuda a Bíblia. Portanto, abra-se para conhecer a palavra de Deus, faça da Bíblia o centro da sua vida e você vai aprender a amar mais a Jesus. Essa bênção está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.